A paz do Senhor, graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, amém, irmãos? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos. Faz um coração para Jesus Cristo. Marca aí nos comentários, diz, até aqui o Senhor me ajudou. Irmãos, para quem não me conhece, chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Sueli, a serva do Senhor, para a glória do nome dEle. Uma serva que tem de missão essa palavra. Aleluias, glória a Deus. Alguns chamam de missionário, outros chamam de profeta, mas eu me chamo a serva do Altíssimo. É assim, porque se Jesus Cristo, o próprio Cristo na terra, o Filho do Homem, quando diz que maior na terra não houve nascido de mulher, foi João Batista. Por que nós, nos dias de hoje, fica buscando títulos? Poucas vezes vocês vão me olhar e ver eu me autotitular. Poucas ou raras vezes. Mas é o que o Senhor Jesus diz de você, diz de mim, é o que importa. Não adianta vir tanta força contra a sua vida, falando falácias, mentira contra você. Mas o que diz de você, o Senhor do Eterno, é que vai contar. Então não se preocupe o que é que acham. E se tem titularidade, oi, aleluias, Deus é bom. Satanás é que fica ao derredor querendo dizer que tem aqui aquilo lá, trazendo acusações. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim é com minha vida, assim com a sua vida. Por isso que eu estou aqui para falar do reino do Senhor. Amém? Glória a Deus e dizer que Ele é bom. Irmãos, mediante de uma finalização de campanha, houve tudo, viu? Houve guerras, houve levantes, houve afrontas, houve ventos, houve quebras, né, de coisas, aleluias, houve virada de chave, houve resposta, houve confirmação e houve de Jesus dizer, eu recebo, aleluias. O Senhor é bom quando entregou e apontou o cetro para você. É um espetáculo. Vocês que não conhecem ainda, pode tocar aqui embaixo onde tem a foto do canal, para a glória de Deus, e você vai estar lá. Vai ter uma playlist completa de Foi Fogo Puro, de uma campanha. Aleluias. Você vai ver outros vídeos também. Amém? Faz um coração para Jesus Cristo. Diz, Senhor Jesus, Tu é bom para mim. Quando você fala isso, o Satanás bate o chifre dele no poste. Porque você está com situações, mas você diz, Senhor Jesus, Tu é bom para mim. Aleluias. Amém? Pega a espada, porque Ele é bom para você. Você sabe que o Senhor faz para a tua vida. Eu sei que faz para com a minha. Aleluias. Pega a espada. Tô com a minha aqui, tem duas. Glória a Deus. Há um tempo nós não voltamos na sequência para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A sequência porque dentro desse ministério da Porta da Palavra, fui na sequência que está cada mensagem. Antigo Testamento, Segundo Testamento, tudo na ordem. Mas no decorrer do tempo, dos dias e do ano, Deus me entrega uma outra palavra. Eu volto em outro lugar onde já passamos pela ordem. Tá? E nessa ordem é que tem a duração do ministério. Aleluia. Que já deve estar quase em 1900 dias, assim. Que já tem 4 anos, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom todos os dias. A mensagem. Vamos para a espada, porque o Senhor tem pressa em te ajudar. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Olha, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, a maçaneta foi trocada para a glória de Deus, porque o Senhor se levanta. Levanta novos operários para que isso se estabeleça, que o Deus do Eterno, aquele que veio e colocou de volta, ou melhor, trocou por uma nova, que seja Deus sobre esta vida. Eu declaro, e em nome de Jesus, que aquele que deu a instrumentalidade de suas mãos, colocou aqui, que ele seja alcançado pela mão da luz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, porque é assim que Deus faz. Ele traz uma família nova, cresce, faz, coloca outros e mais outros, né? E à frente o varão colocando aqui as coisas no lugar. Amém? E eu agradeço, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás de sua palavra. Porque estou trazendo essa palavra, testemunhando que a maçaneta foi trocada, porque é necessário para dizer que Deus levanta. Até que você não espera, que faz parte do componente da família, componente da família, vem para realizar. É um homem que recebeu a palavra profética e vai ser tocada por Jesus Cristo.
Não é querer te dar, não. Mas com a maçaneta. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Amando do varão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, em outro momento eu explico melhor para que vocês possam compreender. Mas Deus está dizendo porque alguém precisa ouvir que você tem que colocar sua voz para Deus e alcançar alguém das suas parentelas, dos seus esposos, de cada um de vocês que esteja ouvindo, amém? Profetizar sobre suas parentelas, aleluias, glória a Deus, porque se a gente colocou aqui a tua nem vão. Vamos para a espada, porque ela fomega, ela tá quente, e nessa temperatura continua a presença do Espírito Santo do Senhor, aleluias, para que possa ecoar a voz dele, que seja a boca de Deus, louvado, exaltado, é o Senhor, Rei da Glória, aleluias. Vamos para o capítulo 2, versículo 18, porque Jesus é maravilhoso. Quem disse que o Senhor não alcança os inalcançáveis? Eu tô aqui. Para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque a gente está voltando para um tema bem delicado. E tem que ter uma exímia compreensão do que Deus fala conosco, trazer para nossas vidas. Amém? E está tão em alta agora porque o mundo está meio turbulento, dando sinais da volta de Cristo Jesus. E você está voltando, foi palavra dele, e ele garante no que diz. Imagina a sua história, Deus não vai garantir o que está acontecendo. Imagina a tua história na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua empresa. Deus não dá prosseguimento da palavra dele? Pois é, glória a Deus. Vamos lá, capítulo 2, versículo 18, que a espada está aqui, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, que eu estou olhando aqui, tá, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que diz assim, palavra do Senhor. O anjo da igreja em Tiatira escreve. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja Tiatira escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras e seu amor e sua fé, e o seu serviço, sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E a não ser que se arrependa das suas obras que a pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com o que elas dizem, aprofundando os segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã, aquela que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça o Espírito que diz à igreja. Irmãos, Deus é bom. Eu estava ao decorrer da leitura e fiz questão de falar todo o texto, porque é assim que Deus está direcionando quando eu volto para Apocalipse. Aquele parágrafo inteiro das 7 igrejas estão sendo lido tudo. Irmãos, aqui você não vai encontrar pirlim-pim-pim de algo mágico que vai acontecer na sua vida. É sobre isso que está se falando aqui. Quem está com Jesus é no estreito. Mas também Deus disse, ele governará o cetro de ferro, despedaçará como um vaso de barro. Aquele que o Senhor Deus vai colocar como autoridade se permanecer fiel.
só como fazer como ele fez. Vai dar autoridade para despedaçar jugo do inferno. Para você ser vaso. Para que possa entender que o Senhor é na sua vida. Você tem que, oh aleluia, trabalhar para o reino. Irmãos, eu aqui fiquei me perguntando algumas coisas. Apocalipse, as 7 igrejas. Deus, quando trabalha, ele trabalha de maneira organizada. Aqui o Espírito do Senhor, quando o anjo levou a visão, carregando visão para João, está ligado relacionadamente a uma ordem de todas aquelas cidades. Eu estou aqui com o mapa, para a glória de Deus, que tem uma sequência. Sequência em Éfaso, aleluias, né? E aí vai seguindo, em Pérgamo como 3º, Tiatira como 4º, Sardes como 5º, Filadélfia como 6, Laodiceia como 7. Uma sequência geográfica. Oi, o inferno se movimenta geograficamente. Não tem poder de ser onisciente nem onipresente. Então ele levanta as falanges deles, na qual coloca as suas hierarquias satânicas, para que possa atuar sobre a sua casa, a sua vida, seu ministério. Irmão, território. É território. Esse território para ser o território local dos seus filhos vivem na cama deste quarto, desta sala, deste corredor, no local onde fica, aleluia, o sistema de ver todo tipo de situação como jogos, games, usando os dispositivos que nós temos hoje ao nosso dispor, seja ele na palma da mão, seja ele com um notebook, um PC. Eu não sei em que situação de território é esse que está a atuação do Satanás na sua casa, mas eu sei que quando Deus diz, quando tem um espírito de verdade em sua vida, você não vai se corromper como Jezebel. Aqui a carta à igreja da Tiatira, irmãos. Olha, Jesus, quando se coloca na visão para João, e João diz que tinha cabelos mais alvos que a neve, aleluias, suas vestes brilhavam, seus pés reluziam, como está aqui dizendo, os pés reluziam como, aleluias, como bronze brilhante. Ele diz que o Filho do Homem saía dos seus olhos chamas de fogo, e pela sua boca o som é como se fosse o som das águas. E por isso que Deus fala tão bem no ministério, ando sobre as águas. Irmão, se eu fosse você pegar a sua parte, sua senha, e não aderisse a coisa satânica, porque é inadmissível um cristão, um crente que foi tão em voga hoje, tá tão em moda, usar a tabuleta comercial de evangélica e evangélico. É inadmissível um homem ou uma mulher de Deus usar olho grego. É o olho grego para afastar olhado, para afastar inveja. É inadmissível você ter amuletos. É inadmissível você estar andando em aconselhamento de Jezebel. É inadmissível, porque aqui diz a palavra, aquele que é poderoso, que sonda intenções de coração e mente. São coisas diferentes. Rada surabanca darais. O que está em mente é a perturbação do Satanás para que você seja influenciado como estava sendo Tiatira. Estava tão deslumbrado Tiatira, a igreja, aleluias, que estava colocando ali uma mulher sacerdotisa para levar a palavra. E essa mulher vinha de cunho da idolatria, cunho, aleluia, do paganismo, um cunho no qual ela fazia as práticas no templo de Apolo, que neste local era o templo da entrada desta cidade, onde muitos faziam ali a adoração em Deus e comia comidas sacrificadas. Irmãos, diz que aqui que aqueles que participam, eles têm a sua parte para entrar no juízo quando Deus for fazer o julgamento. Não fica como inocente não, porque está participando. Aleluias, e Deus está dizendo assim, olha, tu sabes que a tua empresa, quando eu coloquei, verifique o que tem ponto de contato, verifique o que vem de mim. Porque é inadmissível na sua casa você dizer que tem o trevo, a grande coruja. Agora, se você tem a coruja para enfeitar, para ornamentar, para decorar, mas é inadmissível um crente ter elefantinho virado para a parede, virado para a porta, porque isso não é de Deus, isso é canal, lacuna, de ponta de contato, porque você já, crente eternamente, não eternamente, mas é uma palavra forte, mas crente todo momento, sim, sua trajetória de vida
Precisamos de libertação. Porque se fosse assim, no dia que tiver tudo em cima, meu irmão, é o dia que Jesus chama. Eita glória! Nossa, pra quem não me conhece aqui sabe, vou testemunhar. Você sabe que no início da minha caminhada, por uma vida toda, tinha o maior medo de falar sobre esse assunto. De subir. Mas também não precisa estar todo dia dizendo que vai subir. Eita glória! Aleluia, só pra brincar comigo e com vocês. Aqui tem algo muito importante, quando o versículo 24 diz assim, ó. E vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, tá dizendo que esta mulher, quando traz a palavra, ou que traz os seus ensinamentos deturpados, traz dizendo que aprendeu tudo de Satanás, esse diz, aprendiz do inferno, está dizendo que esse vai pagar queimando, irmão. Não tem jeito não. Porque quantas pessoas no lugar que tá falando da doutrina, poucas vezes, alguns momentos Deus já me direcionou em quando eu vou trazer o testemunho de onde o Senhor me tirou, que eu passei por lá de passeio. De um charco de lodo onde a lama era peguenta, pegajosa, e se não fosse tirada de lá, ia grudar e a alma ia pro inferno. Onde tantos dos nossos irmãos, sim, irmãos, porque nós temos que falar uma palavra de generosidade, porque enquanto eles estão nas trevas, são criaturas que um dia eu participei de viver frequentando as trevas para resolver problema da família. Você já viu Satanás ajudar a família e tá disfarçado para destruir a sua família, convencendo que você vai dar um jeitinho nos negócios da sua casa. Mas ele tá ali só para garantir que a sua família seja destruída. É que hoje nós não vamos falar sobre esse assunto. Graças a Deus, para dizer que hoje o Senhor te libertou. O Filho do Homem me libertou, irmãos. Eu estou com a garganta, estou um pouco resfriada, porque desceu fogo dessa campanha, Esther, irmãos. Desceu fogo. Mas o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E por isso que eu estou com muita rouquidão, eu creio. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Eu creio que essa rouquidão logo vai passar. Esse resfriado também, porque Deus é bom. Então toda palavra levantada contra você não prosperará. E a igreja aqui estava imersa de influência. Deus está dizendo para mim, para você. Essa influência que você está passando, que você está achando que está tudo natural, é a influência do Satanás para querer roubar o que já colocou na sua casa. Satanás está pensando que vai pegar você e Deus vai permitir que vai te dragar. Não vai, porque Deus foi que te chamou. O diabo não vai pegar filho teu, nem filha tua. O Satanás não vai tocar na vida desse seu esposo ou esposa. Não vai tocar nela. Porque o Deus já tem um propósito desde quando ela nasceu no ventre de sua mãe. Desde quando ele nasceu no ventre de sua mãe. A mão do Satanás caiu por terra. Porque Deus veio aqui e disse, eu estou dando um tempo de se arrepender-se. Então você que fica por aí procurando muitas saídas, o inadmissível, um homem que crê em Cristo Jesus, que bastou Jesus dizer, cala-te vento, pegue amuletos de homens. O que é que diz que pegue amuletos de homens? Coloque na sua casa amuletos, diz assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, me dê isso aqui, que isso aqui tem um... Deus, quando você coloca objetos no lugar da palavra, você já colocou a idolatria em um determinado local. E aí anula a palavra e você tem que dizer, olha, esse aqui é porque tá ungido de Deus, tá ungido esse objeto, eu vou carregar comigo como amuleto. O que Deus talvez liberou para aquela pessoa que fizesse algo para si, ela creu, ela pode até ficar com ela. E aí é Deus que julga, como tá falando Tiatira. Mas você participar dos amuletos entregues por um homem, aí já não é Jesus dentro. Aí são as Jezebel impregnadas na sua casa. Porque Acabe foi um fraco, influenciado. E aqui Deus estava chamando a atenção para Tiatira não fosse uma fraca. Uma igreja fraca, cheia de mistura da influência. Porque ela aqui tem os maiores predicativos de que está indo muito bem.
Ao contrário de Éfaso, Éfaso era muito ortodoxa, não dava chance de ser o espiritual sobre sua vida. Essa aqui, ela desceu a ladeira, porque no espiritual ela colocou observâncias da idolatria, do inferno dentro da igreja. Inclusive chamando uma sacerdotisa que fazia suas práticas do inferno para ser influenciadora daquela igreja. E Deus foi falando, e o texto foi grande, para dizer que Tiatira estava de uma maneira totalmente afundada de influência. Oi, sai dessa. Deus hoje, vamos hoje orar para libertar pessoas, seja dentro da família ou fora dela, seja na tua igreja, onde você vai, que você esteja com engano, para libertar de influência de Jezebel. Que influência é essa? Ali colocando em lugar onde Deus não quer que te coloque. Influência que leva, aqui diz que já tinha fornicação, aqui já tinha, aleluia, deslealdade perante a Deus. Aqui diz que tinha práticas reais de que Deus, aqui diz, eu sou do coração e mente. Coração, eu sei que está se passando com você aí dentro. Se vendendo e sendo comprado. Mas eu sei que sua mente é perturbada por pessoas que estão trazendo o que não é de Deus para a sua vida. Para que você deixe o que é a luz do caminho do Senhor, para deixar a treva entrar com falsos aconselhamentos de adquirir. Aleluias. Poderoso Deus, eterno Pai, vamos orar, porque o Senhor disse que era para orar para essas mentes que estão sendo influenciadas. Essa influência pode vir de diversos canais, Senhor. Aleluias. Jovem, mães, pais, esposo, esposa, aleluia, teu noivo, tá encontrando um porta de influência, Senhor. E essa influência, Senhor, nós agora invocamos o teu nome, teu santo e poderoso nome, invoco o nome de Jesus Cristo, que possa dar ordem aos teus anjos, Senhor, acampa na casa dos teus eleitos, porque aqui, Senhor, todos os teus eleitos, aleluias, estavam ali adorando, mas de repente chegou uma influenciadora, um influenciador e quis perder a tua obra, Senhor, mas o Senhor diz que quem começou a boa obra é fiel para terminar, e esse Jezebel que entrou para possa alienar, para que possa influenciar, levar por caminho que não é teu, Senhor Jesus, está sendo quebrado, está sendo arrancado, anulado pelo nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Até aqui. Deus falou com poder, uma grande influência para querer roubar, matar e destruir o que Deus já levantou, que é um homem e uma mulher que Deus já separou para propósito. E Deus está caindo por terra. Todos aqueles que colocou ao redor de influência está sendo anulado, porque Deus disse, na casa de Acabe veio só destruição e dissolação do seu reino. Acabe era um homem da descendência de Israel, mas deixou que Jezebel a influenciasse, e foi o fim. Mas essa vida, essa família não vai ser o fim, porque está escrito o nome do Senhor. E se arrependa, não vá para onde Jesus não quer que você vá. Não permaneça nesse canal, porque Deus pode estar apertando você para você sair desse canal. Eu não sei que tipo de canal é esse, desse tipo de instrumentalidade. Eu não sei que instrumentalidade é essa, está na palma da sua mão ou se é o seu PC. Porque ele vai lhe tirar desse lugar, para a glória do nome de Jesus e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Aquele que sai chama de fogo da sua boca, e Satanás cai, e Jesus entra, e sai enfermidade, chega a vida e abundância, sai abandono e chega, aleluia, agregamento, agregação, união e selamento de aliança do Senhor, que lhe chamou, aleluia, ele garante. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus.